Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Muito bem, estamos começando mais um programa pela TV Canção Nova. Pergunte e responderemos. Esse programa tem o objetivo de responder suas perguntas de maneira bem rápida, por isso eu não me alongo muito nas respostas, ok? Mas sempre que possível eu indico um livro que trate do assunto para que quem quiser aprofundar a questão possa então fazê-lo, ok? Vamos rezar. Convido vocês que estão aqui comigo no auditório, vocês que estão em casa, vamos rezar uma Ave Maria, pedindo a Nossa Senhora que interceda por nós nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo ao Senhor que conceda-nos a luz do Divino Espírito Santo para responder todas essas perguntas de acordo com aquilo que a Igreja nos ensina. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São José, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui conosco, e você também de casa. Aqui nós temos amigos de Fortaleza, no Ceará. Quem são? Levanta a mão. Isso, tem uma turma grande de Fortaleza. Bem-vindos. Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, está ali também, uma turma grande. Campinas, São Paulo, está ali. Aracaju, Sergipe. Roma, tem alguém de Roma. Seja bem-vindo, já esteve aqui conosco no outro programa. Hein? Franca, São Paulo. Quem mais? BH? Minas Gerais. Nunca falta mineiro aqui no nosso programa. É uma alegria recebê-los. Quem quiser participar do programa aqui, é só vir para cá, na Canção Nova, procurar o Estúdio Santa Clara. Não precisa telefonar, nem marcar lugar, nem nada. Só vir para cá, procura o Estúdio Santa Clara, né? Tanto hoje quanto amanhã à noite. Temos o Escola da Fé às 9 horas. Okay? Quero começar mostrando esse livro do Marcelo Moraes, um consagrado da Canção Nova, casado, tem 2 filhos. Homem, conhece-te, aceita-te, supera-te. Né? O Marcelo, está aqui a foto dele, um rapaz novo, né? E que é consagrado da Canção Nova já há bastante tempo. Ele mostra exatamente isso. Às vezes nós temos uma série de problemas que nós não sabemos resolver porque a gente não se conhece, porque a gente não se aceita e então acaba não se superando. É a proposta dele, né, para a nossa vida. Muito bem, vamos aqui às perguntas que eu já tenho aqui comigo, né? E como eu disse, na medida do possível, eu vou indicando algum livro, ou meu, ou de outro autor, que possa ajudar você a aprofundar a matéria, ok? Primeira pergunta que vem aqui do Ellington Moreira. O católico pode doar o corpo inteiro para estudos? Qual a posição da Igreja? Sim. Olha, a Igreja deixa bem claro aqui no Catecismo que a gente pode doar órgãos do corpo. O parágrafo 2296 do Catecismo fala isso bem claro. A gente pode fazer doação de órgãos. Olha, eu mesmo recebi 4 córneas, fui transplantado de córneas 4 vezes, porque as 2 primeiras morreram, tive que refazer. Olha, 4 pessoas que morreram deixaram córnea para mim. Hoje enxergo bem por causa disso. É uma caridade. Então a Igreja só não quer que haja comércio, a pessoa ficar vendendo órgãos, ou também não pode a pessoa, se a família não autorizar, né, algum órgão da pessoa que morreu ser doado, também não pode fazer. Agora, se a pessoa em vida deixou, né, escrito que ela quer doar, aí pode se doar tranquilamente, ok? Agora, fazer a doação de um corpo inteiro, eu nunca vi uma manifestação da Igreja sobre isso. E nem é possível, porque nem sempre é possível aproveitar todos os órgãos da pessoa, né? Evidentemente, nas escolas de medicina, há os cadáveres que são usados para dissecação, para estudo, né? Eu penso que é possível fazer uma doação desse tipo. Normalmente, quais são os cadáveres usados? Eu penso que são cadáveres de pessoas indigentes, que não se encontra a família. Então, com todo respeito, se usa muitas vezes isso,
Né? Mas aí é uma questão que não é tanto da igreja, mas uma questão jurídica do que uma questão... A igreja autoriza, né, autópsia, autoriza fazer pesquisa com cadáveres, exatamente para o bem dos próprios homens e mulheres, né? Tá aí. Robson Silveira queria saber por que Moisés, João Batista, Salomão e seus apóstolos não se tornaram santos como os santos que viveram depois dos discípulos. Olha, na verdade, a igreja tem esses personagens como santos. São João Batista, não tem dúvida. São João Batista tem o dia, 2 festas litúrgicas, São João Batista, né, 24, né, de junho, depois 29 de agosto, né, 2 festas, João Batista, não há dúvida. Moisés, Davi, Abraão, são considerados santos pela igreja. Mas por que a igreja não dá uma ênfase muito grande neles? Por 2 motivos. Primeiro, porque os dados históricos sobre eles só tem na Bíblia. A igreja não tem como fazer uma pesquisa mais profunda. Segundo, porque eles viviam num tempo em que a moral não é a mesma moral de hoje. Por exemplo, Abraão, né, não conseguia ter filho com Sara. Sara pegou a sua escrava Agar, entregou para Abraão ter um filho com ela. Isto, na moral deles, era lícito, hoje não é mais. Por quê? Porque a moral foi aperfeiçoando, chegou até Jesus Cristo, isso não é mais possível. Salomão tinha muitas mulheres, era normal. Por que era normal? Porque na antiguidade, né, ter filhos era um sinal de bênção de Deus. Então, no contexto antigo, que a humanidade não tinha ainda aperfeiçoado a sua moral, uma série de coisas, a gente encontra coisas no Antigo Testamento que a gente fica arrepiado, mas tem que entender que era a moral antiga, ok? E cada pessoa tem a sua santidade analisada de acordo com a moral da época, ok? Mas, então, a igreja não os coloca como exemplo em tudo. Abraão é exemplo de fé, mas não pode ser exemplo de santos. Por quê? Porque a moral de hoje não é a mesma moral de antigamente. Mas a igreja os tem como santos. Davi, né? Profeta Elias, Santo Elias. Né? Muito bem. Letícia de Anápolis, né? Letícia pergunta o seguinte: barriga de aluguel é considerado traição e adultério? Em parte, sim, né? Agora, mais do que traição, mais do que adultério, a igreja não autoriza de jeito nenhum barriga de aluguel. De jeito nenhum. Por quê? Primeiro, exige inseminação artificial, e a igreja é contra a inseminação artificial, já mata a questão aí. O catecismo da igreja é bem claro sobre isso, a igreja não quer que se faça inseminação artificial. A igreja entende que a criança tem que ser gerada pelos seus pais, a mãe e o pai, no ato de amor dos dois, que é o ato sexual. Isso, evidentemente, exclui barriga de aluguel, completamente. Então, mais do que traição, infidelidade, a igreja considera um pecado grave, né, gerar uma criança num outro que não seja o outro da verdadeira mãe. E, infelizmente, isso é muito feito no mundo hoje. Mas o mundo está deixando de ser católico, infelizmente, né? Paciência. Mas nós, católicos, temos que saber bem claro, a igreja não aceita inseminação artificial, não aceita barriga de aluguel, não aceita uma opção de coisa. Sabe, eu quero até mostrar um livro, várias perguntas que aparecem aqui, por exemplo, essa pergunta que já apareceu aqui, sobre doação de corpos, esse aqui. Nesse livro, A Moral Católica, tem tudo isso. Né? É um livro que traz o que a igreja aceita ou não aceita naquilo que é a nossa vida prática, no dia a dia. Ok? A moral católica. Bom, Zil Siqueira, é errado pedir a Deus longevidade? Não. Pedir a Deus para viver bastante não é, porque viver bastante é uma bênção. Né? O Salmo 90 termina falando exatamente isso, né? Viverá, no finalzinho do Salmo 90, né? Terá vida longa. Né? Ter vida longa é uma bênção. Na Bíblia é considerado uma bênção. Então, não é pecado a pessoa pedir vida longa para Deus. Agora, mais importante do que pedir uma vida longa para Deus é pedir uma vida de santidade, uma vida de acordo com a vontade de Deus. Ok? Mais importante do que a quantidade de vida é a qualidade da vida.
pedir mais a qualidade do que a quantidade. A quantidade Deus dá conforme a nossa necessidade. Eu tenho uma convicção de que Deus chama a pessoa para a eternidade no melhor momento. No momento que a pessoa está mais preparada, a pessoa está, não sei, na graça de Deus, né? Desde que a pessoa, claro, viva uma amizade com Deus, né? Evidentemente. Bem, Jucimara Lourenço. Jucimara pergunta o seguinte: o que aconteceu com a cidade de Jericó? Pois Josué preferiu que não podia reconstruir a cidade. Bom, a cidade de Jericó foi aquela primeira cidade que o povo judeu enfrentou para dominar a Terra Santa. O povo judeu saiu lá do Egito, caminhou 40 anos no deserto, atravessou o Rio Jordão para entrar na Terra Santa, do lado da Transjordânia, né? E penetrou. E a primeira cidade que os judeus dominaram foi Jerusalém. É considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Segundo o arqueólogo, deve ter cerca de 10 mil anos. Ali Jesus fez milagres, né? Só que a cidade não foi destruída totalmente quando os judeus a tomaram. Tanto assim que o Cristo fez aquele milagre lá de Zaqueu, era ali em Jericó. Zaqueu estava naquela árvore ali. Jesus curou aqueles dois ceguinhos, Timeu, Bartimeu, estavam lá, né? Então a cidade continuou existindo, não houve um arrasamento. Eu penso que quando escreve na Bíblia isto, né, que não se podia reconstruir a cidade, eu penso que significa mais a parte espiritual, né? Não reconstruir aquela cidade pagã que os judeus substituíram por uma cidade de devoção a Deus. Eu penso que é mais nesse sentido espiritual, porque no sentido real a cidade está lá até hoje. Você vai a Jericó, hoje está lá. Quem faz peregrinação à Palestina, perto ali do Mar Morto, a cidade de Jericó está lá. Uma cidade a 400 abaixo do nível do mar. Continua existindo. É muito importante, sabe, a gente ter um curso bíblico, fazer um curso bíblico. Eu gravei um curso bíblico em 100 horas, em CD. São vários CDzinhos, onde eu explico cada um dos 72 livros da Bíblia. Porque não é fácil entender o Antigo Testamento. Essas perguntas todas surgem nesse sentido, tá? Inclusive, eu tenho no meu site cleofas.com.br, tem um curso de teologia à distância, onde uma das disciplinas é curso bíblico. E eu estou agora, inclusive, terminei as aulas sobre o Antigo Testamento, vou entrar agora nas aulas do Novo Testamento. Mas a pessoa que entra no curso hoje, ela tem acesso a todas as aulas, ok? Então, se você entrar no site, lá tem uma caixinha escrito assim, Escola da Fé Online. Clicar ali, você tem as informações. É importante porque não é muito fácil entender o Antigo Testamento, né? Jucimara, não, essa já foi. Alessandra faz uma pergunta aqui seguinte: fui criada até a minha adolescência e batizada na igreja protestante, batista. Porém, já adulta e com maturidade suficiente, conheci a igreja católica através do meu marido, onde inclusive nos casamos. E tomei a decisão em meu coração de me converter ao catolicismo. Esse ano darei início ao meu catecumenato e gostaria de saber se devo ou se posso, por opção, ser batizada novamente. Veja, Alessandro, o batismo não pode ser repetido. É preciso ver se o batismo que você recebeu na Igreja Batista, se ele é válido. Veja, o Código de Direito Canônico da Igreja traz uma série de igrejas protestantes em que a igreja considera o batismo como válido. Uma delas é a Igreja Batista. Mas aí então tem que verificar como é que foi celebrado esse batismo. Se foram pronunciadas as palavras do batismo, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a pessoa foi batizada. Então você não precisa ser batizada de novo. O que pode fazer na Igreja Católica é completar o rito do batismo. Aquelas orações todas de exorcismo, a unção com óleo, tá certo? Mas o batismo mesmo, aí não deve repetir. Porque tem 3 sacramentos que não podem ser repetidos. Quais são? Batismo, crisma e a ordem.
A Eucaristia pode repetir, a confissão pode repetir, a unção dos enfermos pode repetir, o matrimônio pode repetir, se a pessoa ficou viúva, né? Mas os 3 não podem ser repetidos. Muito bem. Antônia Araújo, eu não sou casada no papel, só moro junto com meu marido, posso comungar? Antônia, se você não é casada na igreja, não recebeu o sacramento do matrimônio, não pode receber os sacramentos. Por quê? Porque você não está vivendo de acordo com a moral. Mais uma vez, esse livro aqui explica essa questão. Entendeu? A moral católica. Então, é uma exigência de Deus para a pessoa ser casada, receber o matrimônio, o sacramento. Se a pessoa não recebe, ela está vivendo como se fosse num concubinato. Então, a pessoa não pode receber os sacramentos, ok? Procure se informar, procure ver, veja se não é possível fazer a celebração, veja se não tem impedimento nenhum entre vocês dois, e celebrar o matrimônio, ok? Deixa de lado o negócio de festa, não, esquece tudo isso. Se for o caso, pede a um padre fazer uma celebração simples, né, na igreja, ali só com vocês, de repente sua família, e pronto, resolve, ok? Agora, se há impedimento, não, um deles já foi casado e divorciou, será que não é o caso de verificar se esse primeiro casamento foi válido, o casamento que acabou? Aí tem um tribunal da igreja que vai analisar isso tudo, ok? Então, procure, talvez conversar aí com o seu pároco ou algum padre que possa te orientar sobre esses 2 aspectos, ok? Se não tem impedimento, celebrar o casamento. Ou se houve impedimento, será que não dá para superar esse impedimento aí, com declaração de nulidade? Não sei, tem que tentar, ok? Mas o importante também é isso, não se afaste da igreja por causa disso. Não receba os sacramentos. É bem claro no catecismo, não receba. Mas não se afaste da igreja. Reze, porque, inclusive, rezando, Deus vai te ajudar a você normalizar a tua situação, ok? Papa João Paulo II falava muito isso. Muito bem, não quero ser identificado, a gente respeita. Eu gostaria de entender melhor a vida casta de Nossa Senhora durante sua vivência com São José. Uma vez que é da vontade de Deus a vida sexual no casamento. Bom, entender isso, a igreja explica da seguinte maneira: Maria sempre virgem. Maria virgem, Santo Agostinho dizia, virgem antes do parto, virgem durante o parto e virgem depois do parto. O que acontece é o seguinte, no dogma da virgindade de Nossa, é um dogma de fé. Tem 4 dogmas sobre Nossa Senhora, né? Maternidade divina, mãe de Deus, imaculada, né? Virgem perpétua e assunta ao céu. Na virgindade perpétua, a igreja explica o seguinte: Maria quis ser uma virgem consagrada, porque ela foi consagrada ao templo de Jerusalém com 3 aninhos de idade. Isso está na tradição da igreja. Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, explica isso muito bem. Só que Deus tinha escolhido ela para ser a mãe do seu filho. Está lá, o profeta Isaías fala, Isaías 7,14, né? Eis que uma virgem conceberá. Diferente, né? Uma virgem conceber. Se a virgem vai conceber, tem que ser por ação do Espírito Santo. Porque nenhuma virgem concebe. Para conceber tem que deixar de ser virgem. Não é? Então, Deus já previa que era uma ação do Espírito Santo. O profeta Isaías, 700 anos antes de Cristo. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, o Emanuel, Deus conosco. Muito bem. Então, Deus precisou dela. E quis ter um filho. Só que Deus quis que esse filho tivesse uma família. Para ter família tem que ter pai. Então, Deus chamou José, um homem casto, para ser o pai de Jesus, esposo de Maria, mas sem necessidade de viver uma vida conjugal, porque o propósito da virgem era ser virgem. Tanto assim, que ela fala para o anjo. É a leitura da missa de hoje, né? Hoje, dia de Nossa Senhora Rainha, né? Onde a Santíssima Trindade coroou Maria no céu, né? O anjo, quando o anjo anunciou que ela ia ser mãe do Salvador, mas como se eu não conheço um homem?
O conhecer para o judeu não era um conhecer intelectual, o conhecer para o judeu é vida íntima. Como que eu vou ter filho se eu não está nos meus planos, vida sexual? Aí o anjo explica, não, a sombra do Altíssimo te cobrirá e o ente santo que você vai conceber é por obra do Espírito Santo. Então, é isso. Não quer dizer que uma mulher que gera um filho pelos caminhos normais seja algo pior. Não. Acontece o seguinte, a teologia explica isso muito bem. Deus quis deixar na virgindade de Maria um sinal de que o filho seria Deus. Um sinal, porque o profeta fala, eis o sinal do Emanuel, uma virgem conceberá. Então Deus deixou isso como um sinal, ok? Esse livro que eu escrevi, A Mulher do Apocalipse, eu coloco os dogmas sobre Nossa Senhora e as devoções. Aqui tem um capítulo inteiro sobre a divindade de Nossa Senhora, e com explicações, é a página 28, com explicações, inclusive, mais demoradas, que aqui eu não tenho tempo de colocar agora. A virgindade perpétua de Maria. O catecismo da igreja fala claro, Maria foi sempre virgem antes, durante e depois do parto. Tem um santo, chamado São Cirilo de Alexandria, que é do século III, que ele fez uma comparação muito interessante. Ele diz assim, eu coloquei nesse livro aqui, ele diz assim, por que estranhar isso? Por que estranhar que Maria deu à luz e continuou virgem? Ora, a luz não atravessa uma vidraça de um lado para o outro sem quebrar a vidraça? Por que o verbo não pôde entrar e sair no ventre da mãe sem rasgar as paredes? Bonito, né? Para Deus nada é impossível, né? O verbo entrou no seio da mãe sem rasgar as paredes e saiu sem rasgar as paredes. Manteve a virgem. É um sinal de quê? De que esse menino que entrou e saiu aí é extraordinário, não é um menino qualquer, é um menino que é Deus. Esse é o sentido da virgindade perpétua de Maria, que os santos doutores explicam aqui nesse livro com muita profundidade. Bom, Lucas Rocha, na criação do mundo, Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus possui um corpo físico? Sim, Jesus Cristo. Jesus Cristo é Deus humanado, feito homem. Para nós, Jesus nasceu depois de Adão, mas para Deus, Jesus humanado já existia. Por quê? Uma coisa importantíssima de entender na teologia. Para Deus não tem passado, presente e futuro. Para Deus é só presente. Tudo que já aconteceu na história, tudo que vai acontecer na história, para Deus é presente. Porque Deus é onisciente, sabe tudo. O tempo não é uma realidade de Deus, é uma realidade nossa. Deus está fora do tempo. O tempo não passa para Deus. Então, Tertuliano, que era um padre da igreja do século II, Tertuliano, aquele que escreveu aquela frase para o imperador Marco Aurélio, que perseguia, matava os cristãos, né? Ele escreveu para o imperador, não adianta o senhor matar os cristãos, porque o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. O Tertuliano diz o seguinte, quando Deus criou Adão, ele olhava para Jesus. Tá? Um padre da igreja do século II. Quando Deus criou Adão, o modelo que ele usou foi olhar para Jesus. Por isso que a santidade significa o quê? A gente ser como Jesus, né? A gente reza aquela oração diante do Santíssimo, né? Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração semelhante ao vosso. Isto é a santidade. A santidade é ser, os santos diziam, alter Christus, ser um outro Cristo, pensar como Cristo, agir como Cristo, né? Mais ou menos aquela música que o Padre Zezinho fez, amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou, né? Ser um outro Cristo. Então, Tertuliano dizia, Deus quando fez Adão, olhava para Jesus. Agora,
Deus é puro espírito. O Pai, o Verbo e o Espírito são puro espírito, não tem corpo. Mas como um dia um Verbo se encarnou, se fez homem, então, né, Deus nos fez a imagem do Cristo. E quer que a gente seja a imagem dele. É bonito isso. Muito bem, o Wellington Moreira. Bom, aqui nessa pergunta sobre Deus, eu tenho um livrinho que eu gostaria de mostrar. Quem é Deus? Esse livro aqui faz parte dessa coleção que vocês estão vendo aqui, ó, uma coleção de muitos livrinhos, onde eu respondo assim, são assuntos assim, assuntos que explicam um ponto da nossa fé. Por que eu escrevi esse livro, Quem é Deus? Por um motivo muito interessante. Um dia eu vi na internet que foi feita uma pergunta no mundo inteiro: qual é a pergunta que você mais gostaria de ter a resposta? Esta pergunta ganhou, no mundo inteiro, quem é Deus? Eu falei, então eu vou responder essa pergunta. Eu vou responder à luz da nossa fé. Porque cada um tem uma resposta a quem é Deus. Aqui a igreja tem uma resposta. Quem é Deus? Deus, a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quais são as qualidades de Deus? Onipotente, onipresente, onisciente, eterno, né? Amor e todas as coisas mais. Está aí. O que é o Santo Graal? O Wellington Moreira. O Wellington, o Santo Graal é uma lenda. O Santo Graal é chamado o cálice que o Cristo celebrou, né, a Santa Ceia. Então, há uma lenda de que José de Arimateia teria guardado o sangue de Cristo naquele cálice. Isso atravessou a Idade Média, mas é lenda. A igreja não considera disso nada verdade, ok? Não dê importância a isso. Houve muitas lendas sobre as coisas de Cristo, mas a igreja, ninguém sabe onde é que está esse cálice, não é verdade isso. Outra pessoa que pede para não ser identificada. Gostaria de saber qual a opinião da igreja sobre o congelamento de óvulos. Meu médico me falou sobre essa possibilidade devido a um problema de saúde que tem. Bom, de novo, moral católica. Veja quanta coisa a gente tem que aprender de moral católica, gente. Por que a igreja é contra o congelamento de óvulos? Tá bem, o óvulo não é ainda uma vida, não é um embrião. O óvulo fecundado pelo espermatozoide, aí é um ser humano. Aí é um embrião. O óvulo não. O óvulo ainda não é um ser humano. Não é. Mas por que a igreja é contra congelar o óvulo? Porque se a pessoa vai congelar o óvulo, é para fazer o embrião e depois fazer a inseminação numa mulher. Como a igreja é contra a inseminação, para que congelar o óvulo? Se não vai poder usar o óvulo, de acordo com a moral católica. Então não tem sentido congelar o óvulo. Porque ele é congelado para fazer a inseminação. Não é para outra coisa. A menos que seja para usar numa terapia de células adultas, onde não usa embrião. Aí eu não sei, não sou médico, não posso dizer. Mas se a finalidade do congelamento do óvulo for para fazer depois no embrião, aí a igreja não concorda. Intervalo? Muito bem, vamos ao nosso intervalo e depois eu vou responder as perguntas que vão aparecer aqui no plasma, que são perguntas que vieram por e-mail, ok? Um instante só, a gente já volta. Já estamos de volta. Viu aí a rapidez do intervalo, né? Porque essa emissora de TV não tem propaganda, não tem comerciais. O que passa aí são os livros que são de evangelização e outros produtos de evangelização, né? Mas não tem outros tipos de... Por isso que a senhora precisa pedir a sua contribuição. Porque ela é mantida 24 horas no ar, rádio, TV, internet, as casas de missão no mundo inteiro, só com a contribuição nossa para essa obra de evangelização, ok? E a Canção Nova agradece. Eu quero colocar aqui alguns meios que você pode também assistir esse programa, ou outras coisas. Nós temos, né, o Instagram do programa, que é @pergunte e responderemos. Lá no Instagram, quem gosta de acessar o Instagram, tá. Quem gosta Bom, eu tenho um Instagram meu também, que é @prof.felipe_.
@prof.felipe_aquino, ok? @prof.felipe_aquino. E nós temos também o seguinte, se você pode acompanhar também pelo Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos. Então tem muito caminho aí. Temos também o e-mail do programa, né? Que é pergunte e responderemos, @cançãonova.com. Então tem muitos meios de você mandar sua pergunta, inclusive pelo telefone, o 12 31 86 2600. Muito bem, quero convidar você a conhecer o aplicativo da Canção Nova, através do qual, pelo celular, você pode fazer sua contribuição. Ok? Não sei se você tem seu aplicativo da Canção Nova já baixado no seu celular. Você pode usar esse aplicativo, agora no mês de agosto, fazer a sua doação para a Canção Nova, tá? E você pode usar o cartão de crédito, pode usar boleto bancário. Eu sei que isso é meio complicado para uma pessoa, principalmente pessoa de mais idade, né? Pede para um jovem te explicar. Né? A garotada sabe isso. Ó, como é que eu baixo no meu celular aqui o aplicativo da Canção Nova? Vai te ensinar tudo. Como é que eu faço uma doação? Porque eu faço desse jeito. Se você não sabe, chama teu filho ou chama teu neto. Já tem neto meu dando aula de computador, de celular para mim. Né? Essa moçada sabe mais do que a gente, paciência. Eu dou aula de física para ele dar aula de celular para mim. Tá bom. Muito bem. Aqui eu quero mostrar, estamos no meio das vocações. Então, uma coisa muito importante é o trabalho, o sentido cristão do trabalho. O que Deus quer de nós no trabalho? O trabalho santifica o homem santifica o trabalho. É preciso trabalhar com capricho, né? Trabalhar para Deus. Um livro para explicar isso. Um livro para educar os filhos, né? Na vocação nossa de pais, educar pela conquista e pela fé. Para você levar seu filho para Deus, primeiro você tem que conquistar o seu filho. Seu filho tem que te amar, senão ele não vai ouvir teu conselho. Ele não vai para a igreja com você. Educar pela conquista e pela fé. Isso aqui eu vivi com meus 5 filhos, minha vida de casado. E um livro também muito importante, O Segredo da Sagrada Eucaristia. Esse livro, gente, é uma pérola. Não é porque fui eu que escrevi, porque eu copiei. Teve um santo da igreja maravilhoso, São Pedro Julião Eymar, devotíssimo da Eucaristia. Escreveu 5 livros sobre a Eucaristia, uma coleção. Eu fiz uma síntese desses 5 livros, e é esse livro aqui. Por isso que eu chamei O Segredo da Sagrada Eucaristia, porque tem tanta coisa ali que a gente não sabe, que vale a pena a gente conhecer. É a fundamentação toda de São Pedro Julião Eymar. Muito bem, vamos ver as perguntas aqui que chegaram por e-mail. Essas anteriores chegaram por Facebook e outros caminhos. Natália Freitas, como saber qual a nossa vocação? Natália, rezar, pedir a Deus que ajude a gente a achar o caminho da gente. Isso é muito importante. Olha, isso eu vivi na minha vida, viu? Eu estava no último ano da Academia Militar de Agulhas Negras aqui em Resende. Já estava praticamente com a espada de oficial na mão. Deixei tudo, porque eu senti que não era a minha vocação. Eu queria ser professor. Larguei tudo e fui ser professor. Faz 48 anos que eu sou professor. Feliz da vida como professor. Mudei assim, entendeu? Quase matei meu pai do coração, coitado. Ele achava que eu ia ser um oficial do exército, um general e tal. Antigamente, né, os pais gostavam disso, né? Mas eu dizia, meu pai não é o que eu gosto. Mas, graças a Deus, depois ele me viu como professor universitário e tal, ficou feliz do mesmo jeito. Né? Então, reze, peça a Deus que, sabe, eu sinto que a mão de Deus me guiou. Porque, graças a Deus, eu já rezava. Eu lembro que na academia militar, toda noite eu rezava meu terço. Depois do jantar, eu andava na academia, rezava meu terço, toda noite. Esse tercinho aqui, ó, que eu carrego aqui no dedo. Toda noite eu rezava. Como menino. Eu tinha o quê? 18 anos, 19 anos, 20 anos. Ok? Eu sinto que Deus me guiou. Porque eu mudei de profissão e mudei e acertei. Né? Então, rezar, pedir a Deus. Agora, outra coisa. Como é que Deus mostra para a gente? Deus põe no coração da gente.
Eu era um bom cadete, disciplinado, notas boas. Numa turma de 300 cadetes, eu era o terceiro em classificação. O general levou um susto quando eu fui conversar com ele, pedir desligamento. Cadete, não estou entendendo, você é um excelente cadete, você pode ser um general. Mas, general, eu não estou satisfeito. Ele assinou lá, meu desligamento, disse assim, olha, eu vou te dar 3 anos para você voltar para a academia se você não se casar. Porque lá não tinha gente, não tem casado. Né? 2 anos depois eu estava casado. Me formei em matemática, depois fui estudar física e não voltei. Então, rezar. Agora, Deus põe no coração da gente o que a gente gosta. O que eu gosto? Eu não gostava, eu respeitava a vida militar. A academia me fez muito bem. Nossa, eu amo o exército militar, o exército brasileiro. Mas não era a minha vocação. Eu não gostava. Eu gostava de quê? Eu gostava de ensinar. Então, Deus mostra para a gente, o que você gosta? Você gosta de ciências exatas? Ou você gosta de ciências biológicas? Ou você gosta de ciências humanas? São as 3 grandes áreas da ciência, para quem quer estudar. Ah, não quero estudar. Então, o que você gosta? Você gosta de ser pedreiro? Você gosta de ser técnico em química? Você gosta de ser... Não sei. Deus, quando você reza, Deus mostra para você. Entendeu? E aí... vai fundo. O sol nasce para todos, diz a igreja. Deus não desampara ninguém. Então, rezar. Né? Eu escrevi um livro, não sei se está aqui, Para Fazer a Vontade de Deus. Como fazer a vontade de Deus. Esse livro, eu faço uma reflexão sobre isso. Como fazer a vontade de Deus. Né? Deus mostra para a gente um caminho. Ok? Vamos lá? Não quer ser identificado. Nos tempos de hoje, como viver um namoro na santidade? Vou ter que mostrar outro livro. Namoro. Por que eu escrevi esse livro? Um dia eu fui para Recife, faz mais de 20 anos, pregar um retiro para jovens, me lembrei, era a liderança da Renovação Carismática Católica do Estado de Pernambuco, lá no Colégio Damas. Tinha mais de 1000 jovens. E o assunto era esse. Namoro, sexo, casamento. Quando acabou o encontro, um grupo de jovens subiu no palco e veio falar comigo, professor, escreva um livro sobre namoro. Eu digo, mas não tem? Ah, não tem. Tá bom. Voltei para casa, o livro já estava na minha cabeça, um livro pequeno, quantas páginas? 140 páginas, escrevi o livro numa semana. Me lembro que a minha esposa digitou, né? E eu publiquei. Eu falei para ela o seguinte, olha, eu acho que esse livro aqui não vai dar certo, não. Por quê? Porque eu estou falando de um namoro cristão, sem vida sexual. Ah, vamos publicar. Gente, qual é a minha surpresa hoje? Dizer a vocês que de todos os livros que eu já escrevi, qual é o livro mais vendido de todos? Esse aqui. Só para ter ideia, eu não sei se essa edição aqui já é a última, mas essa edição aqui é a 45ª edição. Cada edição de 3.000 volumes. Quer dizer, a moçada quer um namoro santo. Nós temos que falar isso para eles. Não podemos ter vergonha de falar de castidade, de falar de virgindade. Ok? Por isso, eu fiquei tão satisfeito que depois eu escrevi, a produção trouxe aqui agora, O Brilho da Castidade. Esse livro aqui, eu me inspirei numa outra coisa que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu estava no colégio salesiano, em Lorena, dos padres salesianos, e um padre que se chamava Sérgio Rocha, colocou na minha mão um livro chamado A Casta Adolescência, escrito por Monsenhor Tiamer Totti, que era um monsenhor húngaro. Que beleza de livro! Ele falando como a castidade é bonita para um jovem, né? E ele tinha uma frase lá que nunca mais eu esqueci. Tiamer Totti dizia assim, se eu tivesse que dar uma medalha de ouro para um jovem que venceu na castidade, ou dar uma medalha de ouro para um general que ganhou uma batalha, eu dava a medalha para o jovem. E eu falei, eu quero essa medalha. Se essa medalha vale mais do que um general que ganhou, sabe? E eu procurei viver a castidade da minha vida até o casamento. Depois eu escrevi esse livro, O Brilho da Castidade. Então, é para juntar com o do namoro. Agora, como viver um namoro cristão, aí você precisa rezar,
porque a carne é fraca. Fugir das ocasiões perigosas. Se você sabe que você fica sozinho com a sua namorada, lá no meio do mato, sozinho, vai dar coisa errada aí. Está escrito na Bíblia, livro dos Provérbios, aquele que ama o perigo, nele perecerá. Não dá sopa para o azar. Na gíria, né? Não dá sopa para o azar. Fugir das ocasiões. O que Jesus fala? O espírito é forte, mas a carne é fraca. Vigiai e orai. Então tem que vigiar, tem que rezar, tem que, sabe, meditar a palavra, ou seja, ter vida espiritual. Tem que ter comunhão com Deus, ter a proteção da Virgem Maria, de São José, para viver um namoro. Olha, isso é difícil hoje, viu? Hoje, eu não dava uma medalhinha para um jovem, não. Eu dava uma medalha desse tamanho hoje para um jovem que chegar a viver a castidade. Por quê? Porque a mídia, o que a mídia ensina? A mídia ensina que namoro é sinônimo de vida sexual, não é isso? Eu vi aí nos dias do namorado, propaganda de abatimento no motel para os namorados. O que os namorados vão fazer lá no motel? Cantar parabéns um para o outro? Não é não. É outra coisa. Quer dizer, a mídia empurra os jovens para o pecado. Então, olha, tem que ser o PHN. Por hoje não. Está aí. Juliana de Divinópolis, Minas Gerais. Uma pessoa pode ter mais de um santo onomástico? Pode. Onomásticas é o mesmo nome. Por exemplo, meu nome é Felipe. Vixe, tem mais de 10 Filipes santos. Graças a Deus. Eu estou cheio de protetor lá no céu. Tem São Felipe, Dom Felipe Rinaldo, tem São Felipe Apóstolo, São Felipe Diácono. Eu escrevi um livro, não sei se tem aí, Santos e Beatos da Igreja. Eu coloco a relação dos santos todos em ordem alfabética. Eu fui ver quantos Felipe tinha, achei acho que uns 15 Felipe. Então pode ter mais de um onomástico, sim. Você, seu nome é Antônio, então porção de santo com o nome de Antônio. Não é só o Santo Antônio de Pádua, não. Aqui, ó, o Bruno, meu amigo aqui, achou. Ó, Santos e Beatos, aqui eu coloquei em ordem alfabética. Quer ver? Eu vou dar só um exemplo. Pegar aqui na ordem alfabética, aqui onde tem o meu nome, só para dar um exemplo, tá? Para ver como aparecem muitos santos com o mesmo nome. E João, então, João você perde de vista. João, Francisco, Paulo, putz, tem santo que não acaba mais com esse nome, né? Vou dar só um exemplo rapidinho aqui, ó. Nossa, Francisco, gente, ó, tem mais de 2 páginas, vamos botar o Francisco, basta botar, olha aqui, é só Francisco, santos diferentes. Então, pode ter mais de um onomástico, sim, né? Esse livro aqui tem essas coisas, tá? Muito bem, o que mais? Também não quer ser identificado. O que significa aquela passagem na Bíblia que diz: deixai os mortos enterrarem seus mortos. É um provérbio judaico que não pode ser interpretado ao pé da letra. Os provérbios, as parábolas. O que Jesus quer dizer é o seguinte: você quer me seguir 100%? Esquece o resto. Você quer ser um consagrado? Então esquece o resto, né? Deixa lá a família que cuide de quem ficou para trás, entendeu? Não quer dizer que você vai abandonar, não, mas vai me seguir? Então, é aquele que ele fala: põe a mão no arado, não olhe para trás, vai em frente comigo, né? É isso que ele quer dizer. Se você se converteu, é católico, vai em frente, não desanime, né? Então, se alguém chama você para um encontro, para trabalhar no final de semana, vai trabalhar no final de semana. Não vai lá para a festa que estão te chamando. Olha, eu tive que fazer muitas vezes isso. Muitas vezes eu tive que deixar outras coisas para trás para ir pregar, nos retiros, nas coisas. Eu entendo que é isso que Jesus quer dizer. O que mais? Fabiana, de Guarulhos, é sócia pelo débito automático. Muito obrigado, Fabiana. Gostaria de saber se leigo pode ter um diretor espiritual e qual o caminho para conseguir. Fabiano, não só pode, como deve. E qual é o caminho? Bom, Santa Teresa d'Ávila dizia assim, que a gente deve escolher um diretor espiritual que tenha 3 qualidades: seja sábio, douto e santo. Não é fácil não, né? Sábio, né? Tem sabedoria. Douto, um doutor, conhece do assunto que vai te orientar. E santo,
Sabe? Não é fácil, não. O que Santa Teresa quer dizer? Escolha uma pessoa preparada, porque ela pode te indicar um caminho errado. Santa Teresa dizia, olha, eu sofri muito com um diretor espiritual que não foi bom. Santa Teresa d'Ávila dizia isso. Agora, hoje, muita gente diz assim, mas é difícil encontrar uma pessoa para ser meu diretor. Sabe o que eu aconselho? Um bom livro. Um bom livro. Existe um livro maravilhoso, por exemplo, Imitação de Cristo. Um livro maravilhoso, por exemplo, Intimidades Divinas. Sabe, livros de espiritualidade, aqui está cheio. A senhora está cheio. São livros que fazem que um papel de um diretor espiritual. Agora, se você conhece alguém de vida de santidade, experiente, sábio, pode te ajudar também. Né? Ajuda. Paula Rejane, é pecado mortal o consumo de cigarro? Ô Paulo, a igreja não fala que é pecado mortal, mas a igreja fala para a gente largar do cigarro. Porque, sabe, eu conheci muito padre, bispo, cardeal, que fuma. Então não deve ser pecado mortal, né? Que o cara apaga o cigarro, vai celebrar a missa. Isso eu vi, muitas vezes. Agora, ninguém deve fumar. Especialmente na Europa se fuma muito. Engraçado, na Itália se fuma mais do que no Brasil. É impressionante. Não é? Mas não deve. Alguém que mora em Roma está dizendo que não é. Talvez não seja, mas, olha, eu vi, não sei se foi experiência, eu vi muita gente na Europa, na Itália, fumando. Bom, seja pecado mortal ou não seja, deixe, porque é um vício. De jeito nenhum a igreja recomenda nem aprova. Né? Bruno Machado, gostaria de saber o que os concílios dizem sobre o uso do silício. É permitido nos dias atuais ou não? Se sim, quais formas que a igreja permitiria o uso? O que é o silício? O silício é uma espécie de uma corrente que os santos colocavam como penitência, aqui na barriga, assim, e eles tinham um pouquinho de umas pontinhas, sabe? Para doer mesmo, penitência. Alguns santos até sangravam. Não é? Eu li na vida do Padre Pio que a moça que arrumava o quarto dele, de vez em quando, encontrava a roupa deles mandada de sangue. A igreja não recomenda isso. A pessoa pode usar, de repente, um silício aí, mas que não fira, sabe? A igreja recomenda a chamada mortificação. Pode ser um jejum, pode ser, não sei, uma pessoa, não sei, rezar um terço de joelho, mas a igreja não quer que a gente machuque o corpo. Isso, sabe, era uma coisa lá mais do passado. A gente não pode condenar quem fazia isso no passado, porque é o que eu te falar, a moral antiga, a cultura antiga era diferente. Nós não podemos condenar as coisas do passado, gente, porque a gente não viveu lá, era um mundo diferente, sabe? Não pode condenar as coisas. Agora, hoje a igreja não quer que a gente se machuque com esse tipo de penitência. Há penitências que você pode fazer que não prejudica a saúde. Marcos de Magé, Rio de Janeiro, gostaria de saber o que a igreja diz sobre a cremação. Cremação não é encher a pessoa de creme, não, né? Cremação é a incineração do cadáver. Volta aí. Vai contra o princípio da ressurreição? É errado um católico ser cremado? Bom, o que diz o catecismo? O catecismo da igreja, no parágrafo 2296, o catecismo diz que pode fazer cremação, desde que não seja para desafiar a verdade da ressurreição. Se a pessoa diz assim, eu vou ser cremado porque morreu, acabou tudo, não tem mais nada mesmo, não existe vida, aí não. Aí a pessoa está pecando. Mas se ela não, eu acredito na ressurreição, sei que Deus vai me refazer, a igreja permite a cremação. Agora, duas observações que a igreja coloca. Primeiro, ela prefere o sepultamento. Por quê? Porque tem o túmulo ali, né? As pessoas vão ali rezar pela alma da pessoa e tal. Segunda recomendação da igreja, que é obrigatório, não pode pegar as cinzas da pessoa, que a família recebe lá do crematório, uma caixinha com as cinzas da pessoa.
São os restos mortais da pessoa. Não pode jogar na terra, jogar na água, não. Tem que sepultar. Como se fosse o corpo da pessoa. Porque a pessoa vai ressuscitar. Ok? Então, pode fazer? Pode. Mas sepulta direitinho. Normalmente toda a família tem um jazigo lá no cemitério, que coloca lá. Entendeu? A caixinha que foi entregue. Fátima Auxiliadora, como responder a uma criança que pergunta qual a verdadeira igreja? Mostra para ela o seguinte, que só pode fundar uma igreja quem é Deus. E a única pessoa que é Deus que fundou uma igreja é Jesus Cristo. E fundou a igreja católica, apostólica, romana, em cima de Pedro e os apóstolos. Mostra isso para ela. Um dia, um fato interessante da história. Um dia Napoleão Bonaparte, que vocês sabem quem é, aquele general francês, que lá por volta de 1800 e pouco, quase que dominou a Europa inteira, né? Invadiu até Portugal, o rei teve que fugir para o Brasil, invadiu a Itália. Né? Um dia, um soldadinho animado chegou para Napoleão e disse, imperador, pode o senhor fundar a nossa igreja, a nossa religião, nós vamos te seguir. O que o Napoleão respondeu para ele? Meu filho, para fundar uma igreja, fundar uma religião, primeiro alguém precisa morrer, ser crucificado, e segundo, ressuscitar. Ser crucificado eu não quero, ressuscitar eu não posso, esquece. Ser crucificado eu não quero, ressuscitar eu não posso, esquece. O único que podia fundar uma religião foi aquele que foi crucificado e que ressuscitou, era Deus. Chamou Pedro, disse, Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Não é as, a minha igreja. Pedro e os apóstolos. Ok? Então conta isso para o teu filho. Está perguntando o que eu faço? Terminou? Terminou o nosso tempo. Olha, gente, muito obrigado. Vocês que vieram participar aqui ao vivo, vocês de casa, Deus abençoe a todos. Amanhã temos a nossa Escola da Fé às 9 horas. Eu vou falar um pouco sobre a vida de Jesus, os mistérios da vida de Jesus. A infância, a vida pública, depois toda a paixão e a glorificação. Ok? Amanhã, 9 horas da noite. Muito bem, até lá, se Deus quiser. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.